colocar de pé. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, a sacrossanta palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Você que está com Bíblia, se aproxime daquele do irmão que está sem Bíblia, para que ele possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler como de costume, viu? Eu leio um versículo, a igreja o outro. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Grande Pai, eterno e maravilhoso Deus, segundo o nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor continue falando conosco através desta palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glórias ao nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos, um tema bem sugestivo para essa mensagem seria na hora de Deus. Repita comigo, diga assim comigo: na hora de Deus. Eu aprendi e tenho aprendido que as coisas de Deus, elas nunca tardam, como dizem, ou como costumam dizer um ditado popular, que Deus tarda e não falha. Isso é mentira. Primeiro que isso não tem base bíblica, porque Deus nunca chegou atrasado em uma situação, então nem tampouco chegará atrasado. Ou seja, Deus nunca vai se atrasar para fazer algo ao teu favor, desde que assim você necessite. E o que me chama a atenção no texto que nós tomamos por base nesta noite, um texto bastante maravilhoso, é justamente esse milagre de Jesus, que é justamente o milagre do filho da viúva de Naim. Eu entendo, meu querido, que Jesus sempre vai estar presente no lugar certo. Entenda uma coisa e guarde no seu coração no que eu vou te dizer. Você nunca está sozinho. Pode ter certeza do que eu vou te dizer nessa noite. Jesus tem estado conosco nos momentos de maior necessidade. A Bíblia diz que, o versículo 11, que aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu te pergunto, o que é que estava acontecendo na cidade de Naim? Diz a Bíblia que um velório, um momento de extrema necessidade na vida de uma mulher. Jesus não se atrasou. Alguém poderia dizer, Jesus podia ter vindo antes do menino morrer. Mas Jesus nunca chega atrasado. Uma das coisas que a gente pode aprender com Jesus e botar em prática no nosso dia se chama pontualidade. Jesus sempre foi
e sempre será pontual. Ou seja, na hora que você de fato vier a necessitar dele, é que ele vai estar presente na tua vida. Ou seja, Jesus nunca vai se atrasar. Ele sempre vai chegar no momento certo e na hora certa, com um propósito único e exclusivo de te abençoar. Aí alguém poderia perguntar, o que Jesus estava fazendo na cidade de Naim, pastor? Jesus já estava indo de encontro a uma pessoa que assim necessitava. Você sabe o que Jesus está fazendo aqui nessa noite? Ele veio de encontro, ou seja, ele marcou esse encontro com você nessa noite para suprir a sua necessidade. Então aprenda, primeiramente, Jesus vai sempre estar no momento, vai estar sempre no lugar certo e na hora certa. Viu? Jesus nunca vai se atrasar. Aprenda também que Jesus, ele trabalha em cima de prioridade. Diga assim comigo, prioridade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então eu aprendi que Jesus vai estar sempre trabalhando em cima de prioridade. Como assim, pastor? Entenda bem, o versículo 11 que eu li com vocês, diz que junto de Jesus havia uma grande multidão. Olha só, se a Bíblia diz que é uma grande multidão, é porque não era pouca. Você concorda comigo? Não era pouco, não era meia dúzia de pessoas, não. Diz a Bíblia que havia uma grande multidão. Agora eu te pergunto, será que naquela multidão não tinha, ou melhor dizendo, não havia necessidades? Com toda certeza que sim. Aqui no nosso meio, nós não estamos numa grande multidão. Pelo contrário, nós estamos num grupo resumido. Agora eu te pergunto, não existe as nossas necessidades? Eu tenho a minha, você tem a sua, o irmão tem a dela, a irmã tem a dela, e por aí se vai. Só que Jesus trabalha em cima de prioridade. Tinha uma multidão de pessoas, mas tinha algo no meio a ser feito que era prioridade, ou seja, que era mais importante. Qual era a necessidade? Era a necessidade de uma mulher. Olha só que interessante, né? Tinha uma multidão, eu tenho certeza que todos eles tinham as suas necessidades. Só que tinha uma coisa mais importante que Jesus precisava fazer, que tinha que ser prioridade. Não é que Jesus não abençoou os demais, mas tinha algo mais importante. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? E você vai aprender nessa noite. Jesus começa trabalhando na tua vida, derramando bênção. Não é em cima de tudo aquilo que você pede, não. É em cima das tuas prioridades. O que é mais importante para Jesus fazer na tua vida? Ou na vida daqueles que você assim busca? Qual é a prioridade de Jesus? Jesus viu passando um cortejo fúnebre. A necessidade era acabar com aquela situação triste, de angústia, de desespero. Porque você se coloca na condição daquela mulher, da mãe. Nós temos algumas mães aqui, né? Como também temos pais. Se põe na condição, no lugar daquela mãe. Diz a Bíblia que ela era viúva, ou seja, já não tinha marido. O marido já tinha ido embora. Naquela época não existia aposentadoria como existe hoje, viu? Tem que o governo está querendo tirar. Nós temos que orar para que continue, porque isso é um direito seu, de trabalhador. É mais do que justo você usufruir dela. Mas naquela época não existia aposentadoria. Não existia. A mulher, a esperança daquela mulher, ou seja, se tinha alguém abaixo de Deus que poderia vir a fazer alguma coisa por ela, era o seu filho. Diz a Bíblia que o seu único filho, o seu filho, estava morrendo também. Estava morto, melhor dizendo, né? Estava morto. O marido já havia morrido e o filho morreu. Jesus falou, não, a necessidade dessa mulher é muito mais importante do que as outras necessidades. Eu quero te dizer que não é que Jesus vai se esquecer daquilo que você pede a Ele, não. Não é isso, não.
Eu não estou querendo te dizer que Jesus vai deixar de te atender, não. Mas Jesus vai estar sempre priorizando aquilo que é de maior importância na tua vida. Eu vim conversando com a irmã Marisa de lá para cá, né? Da casa dela para cá. E eu disse para ela, eu falei, olha, eu não sou contra a ninguém deixar a crente parar, a crente pedir casa, a crente pedir carro, a crente pedir prosperidade financeira, a crente pedir um bom emprego, a correr atrás de melhoras, uma vida melhor financeiramente. Eu não sou contra, não. Só que existe uma prioridade. Casa, casamento, filhos, sucesso no trabalho ou em qualquer outra área não são prioridade. A prioridade é a salvação. Então Jesus vai estar sempre trabalhando em cima da prioridade. Em terceiro lugar, Jesus é aquele que sempre chega, irmão, para nos proporcionar esperança. Interessante, né? Jesus foi naquele lugar para fazer uma coisa que jamais pode vir a faltar no teu dia a dia: esperança. Eu te pergunto, que esperança havia para aquela mulher? Eu imagino que para ela, no lugar dela, eu imaginaria, só me resta morte agora. Não há mais esperança. E quando Jesus foi àquele lugar, ele já tinha o intuito de trazer esperança de novo para a vida daquela mulher. Você sabe por que Jesus te trouxe aqui nessa noite? É para te trazer esperança. Porque as coisas podem não estar bem, as coisas podem não estar do jeito que você quer, mas Jesus ainda é o Senhor da esperança na tua vida. Jesus é aquele que chega para trazer esperança. Alguém poderia dizer, pode porventura vir alguma coisa útil da casa da irmã fulana, da casa do irmão ciclano, da família de Beltrano? Jesus chega para trazer esperança. Aí você fala, esse seu marido nunca vai aceitar Jesus. É isso que você escuta lá fora. Seus filhos nunca vão tomar um rumo com Deus. Mas Jesus, ele entra e ele vem até a nós com o intuito de trazer esperança. Jesus entrou, aleluia, na cidade de Naim para trazer esperança para a vida daquela mulher que assim precisava. Jesus se trouxe aqui nessa noite para trazer esperança para o teu dia a dia. Ainda que as circunstâncias tente dizer o contrário, né? Porque, vamos ser sinceros, as circunstâncias, às vezes a gente olha, né? Fala, meu Deus, não tem jeito. Meu Deus, não tem esperança. Um rapaz disse para mim hoje, lá na empresa, colega de trabalho, ele disse assim, só não há esperança para a morte. Ele disse. Aí eu repreendi ele e disse da seguinte maneira, engano seu. Até para a esperança, até para a morte, melhor dizendo, ainda há esperança para quem serve a Deus. Até para a morte ainda existe esperança. O meu primeiro filho que eu perdi, eu orei com ele morto, ele já morto. Eu orei no hospital para Deus ressuscitar. Eu trouxe para minha casa e eu tinha certeza de que Deus tinha condição de abrir os olhos. Minha esperança estava no meu coração. Eu levei no cemitério, antes de sepultá-lo, eu abri de novo, minha esposa sabe disso e a testemunha. Eu tinha certeza de que Deus poderia abrir os olhos daquela criança a qualquer momento e aquela criança voltar a viver. Você sabe por quê? Porque eu sabia e sei até então que até para a morte, na vida de um servo de Deus, ainda existe esperança. Ah, fulano está com AIDS.
Eu conheço muitas pessoas que estavam com AIDS e hoje estão pregando o Evangelho de Cristo Jesus. O meu primo se acidentou e abriu a cabeça. O negócio foi feito, você nem imagina, viu? A médica, eu fui visitá-lo no hospital do HPM, aqui em Vitória. Fui visitá-lo. A médica virou para mim: oh, se vocês oram, se vocês rezam, ore e reze por esse menino, porque é só Deus. Porque se ele voltar a viver, se ele voltar a ser um ser humano, a passar a andar com as suas próprias pernas, ele vai vegetar pro resto da vida. Vai ser inconsciente, vai ter problema mental. Isso é, se já acontecer um milagre. Se não, é mais natural do que ele venha morrer. Você sabe o que aconteceu? O homem não está nem vegetando e nem está morto. O homem está perfeito, andando aí. Para quem quiser ver. E ele falou comigo assim: primo, aquele dia que você orou por mim, aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a botar para fora, isso depois que ele foi transferido de um hospital para outro, eu fui orar por ele. Eu consegui entrar na sala lá para orar por ele. Ele falou: eu comecei a jogar para fora bolas de sangue. E foi uma coisa assim interessante. Depois daquele momento só foi melhora em cima de melhoras. Eu sei que não sou eu, é Jesus, irmão. Você sabe por quê? A oração do justo ela é ouvida diante de Deus. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Continue buscando a presença de Deus, que a tua vitória vai chegar no momento certo. Ou em outras palavras, na hora de Deus. Você sabe o que eu aprendo com essa lição, com esse milagre? Jesus é aquele que sempre tem misericórdia de nós. Diz a Bíblia no versículo 13 que Jesus, vendo-a, quer dizer, a mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Aprenda uma coisa: Jesus nunca teve e nem tampouco vai ter prazer na tua tristeza. A tristeza, ela tem as nossas provações, as nossas lutas, os nossos obstáculos, que assim nós temos que romper em fé, servem para glorificar a Deus. Mas Jesus não tem prazer em te ver chorando. Jesus não tem prazer em te ver abatido. A prova disso é que Jesus, vendo a mulher, diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. Ele olhou para a situação da mulher, totalmente arrasada. Diz a Bíblia que ele se comoveu, irmão. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de misericórdia. Diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor é a razão, é a causa de nós não sermos consumidos. Você sabe o que é isso? Jesus estiver doente em cima de um leito, ele se move de compaixão. Ele não tem prazer, irmão. O homem pode até não ter dó de você, pode até não ter pena de você, pode até não estar ligando para você, mas no céu existe um Deus que se importa com você e que é misericordioso com a tua vida. Da calamassuri anda lavaia. Você sabe o que eu aprendo também? É que Jesus é quem sabe tirar o choro na vida do homem. Interessante, né? Jesus vira para a mulher e disse assim: não chores. Você sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele acabou com o choro da mulher. Para de chorar, não precisa chorar mais não. Alguém poderia dizer: mas como é que eu não vou chorar na situação que estou? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus fez o mais importante. É o que ele vai fazer por nós nessa noite. Diz a Bíblia que é ele quem opera o milagre. Viu? Não é o homem. Eu oro, você ora. Só que quem opera o milagre é Deus. É por isso que eu não concordo, não aceito, e não há base bíblica. Às vezes eu
sempre oro por uma vizinha minha que tem lá, uma senhora, ela sempre me pede para orar por ela. Às vezes ela me espera chegar de carro, ela fala, pastor, ela está com a chave na mão já, para me entrar na casa dela para fazer oração por ela. Aí ela disse para mim uma coisa que me deixou muito triste. O pastor fulano de tal esteve aqui, orou por mim, mas eu paguei. Toda oração que vai lá, ele ora, mas recebe alguma coisa. Eu te pergunto, irmão, eu tenho direito a cobrar aquilo que é meu, aquilo que eu faço com as minhas mãos, aí eu posso cobrar. Mas sendo que quem faz é Ele, a honra é dele. Se Ele não fizer, eu não faço nada. Como é que eu vou cobrar? Eu não aceito e nem permito e nem tolero esse tipo de coisa. Cobrar por um serviço feito por Deus. E diz a Bíblia que Jesus chegou até essa mulher, orou, parou o esquife, melhor dizendo, parou o cortejo fúnebre, tocou no caixão e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. A notícia mais importante para você nessa noite é a seguinte. O cortejo, nós não sabemos se ele estava no início, no meio, ou já próximo ao fim. Mas de uma coisa é certa, na hora de Deus, Ele chegou e fez o milagre na vida daquela mulher. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Você pode ficar tranquila. Você pode ficar tranquilo. Deus vai fazer o milagre na tua vida. Você sabe por quê? Porque a hora de Deus na tua vida está chegando. Amém? Diga comigo, graças a Deus. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus.